deposita muito sentimento na elaboração de suas esculturas. Do folclore aos santos, ele retrata uma inquietude que faz o público pensar. Eu converso hoje com o escultor Valdo Correia. O Palavra Aberta já está no ar. Valdo, você ainda lembra da primeira escultura que fez? Sim, eu tinha talvez uns 7 anos e tinha um avô, gostava muito dele, e eu fiz o retrato dele, esculpi, né, em argila esse rosto. Foi ali que perceberam que já tinha um dom. Não, ninguém percebeu, essas coisas ninguém percebe, a gente que percebe, né, porque passa desapercebido tudo que criança brinca, faz arte, pinta, desenha, né. Daí depende da criança, se ela percebeu que aquilo ali, danou-se, vai carregar isso pro resto da vida. E como é que foi então? Dali para frente, como é que foi seguindo o caminho como escultor? Dali para frente foi todo um processo, foram muitas fases, e uma fase perdida, né? Porque na verdade eu queria uma coisa maior, mas não sabia como alcançar. Eu fazia esculturas, aí eu comecei a fazer santos, mas para mim eram imagens simbólicas e de fé, que vender fé e vender santo é vender ilusão, não era só isso que eu queria mais. Mas ali procurou alguma ajuda, procurou algum curso? Não. Geralmente a gente não dormia à noite para trabalhar de dia. Pensava no que ia fazer no outro dia, como ia fazer, como elaborar para conseguir chegar ao objetivo. Você é autodidata, então? Eu não digo que sou autodidata porque a gente observa os mestres, a gente observa muita coisa, né? O autodidata ele tem que estar trancado num quarto e dali desenvolver, mas não foi isso. Eu peguei muita coisa de muita gente boa, muita gente interessante que me passou sempre umas dicas e outras. Então eu estaria sendo ingrato se dissesse que eu sou autodidata com essas pessoas que... E por que começou a fazer santos, né? Porque você tem um apelido também que as pessoas te chamam de Valdo Santeiro. Valdo Santeiro, Isso tem um fator bem significativo, que foi os santos que me ajudaram a montar a minha personalidade. Porque na verdade eu nunca esculpi santos, né? Eu sempre esculpi homens santos. Eu não esculpi a entidade, o espírito ou coisa parecida, mas sim aquela pessoa que era generosa, que era boa, que tinha uma filosofia, que tinha integridade, que tinha muito conhecimento, muita sabedoria. Então a cada santo, São Francisco, São Pedro, São Paulo, todos eles têm as suas características, né? Então era interessante que pertencessem a uma facção religiosa para trazer aqueles fiéis para a igreja, né? Mas foi baseado nesses homens maravilhosos que viveram, né, nesses santos, e que eu comecei a formar a minha personalidade e saber o que é ter princípios, né? Tem algum santo especial que você admira? Eu acredito que todos, mas tem um que tem o meu carinho todo especial, que é São Francisco de Assis, né? Porque foi o primeiro que despertou para essa coisa da ecologia, de preservar as espécies, de preservar os pássaros, aquele elo com a natureza, né? O protetor dos animais. O protetor dos animais, porque ele vivia o desprendimento, a natureza, enfim, era um sábio, né? Eu observo na tua obra que muitas vezes as esculturas, né, tem os pés grandes, os santos têm os pés grandes. Por que isso? É uma característica tua? Não, porque na arte a gente usa, tanto na escultura, na pintura, na fotografia, a gente usa muita perspectiva, né? Então, as minhas esculturas elas são feitas para olhar de cima para baixo. Então, quando tu olha de cima a escultura, o que é que acontece? A cabeça acaba aumentando e o pé diminuindo, porque fica embaixo, aí dá aquela perspectiva de profundidade, né? Então eu aumentei o pé para que a pessoa pudesse olhar de cima e dar a impressão de ter toda uma proporção, de ser uma coisa perfeita, sendo não perfeita. Então é como se o artista também escolhesse a forma que a sua escultura vai ser vista, vai ser observada. Vista, sim. E além desse tipo de observação, que é uma observação física, é importante para o artista também que a obra seja vista com outro sentido, que ela desperte alguma coisa interior em quem está vendo essa obra. É importante isso? Eu acho que isso é importante. Na verdade, isso não é importante, isso é básico, isso é fundamental, né? Porque o artista que não procura esse objetivo, ele está trabalhando o seu ego, né? O que tu quer dizer com isso? É que, na verdade, essa obra tem que fazer a pessoa refletir, é isso? Não, e sim, né?
essa obra, como que ela vai intervir. Vou usar um exemplo bem prático. Há tempos atrás eu comecei com um projeto de fazer esculturas para locais privados públicos, né, tipo restaurantes, enfim. Né? Mas por que isso? É porque eu via a carência do mercado de arte aqui em Santa Catarina. Então eu tentei despertar os empresários para a necessidade de ter arte. Essa arte ia fazer bem para o empresário, né? Ia fazer bem para a massa que ia frequentar E esse público teria mais acesso a essa obra, porque estaria ali. Isso. Então, quer dizer, em cima dessa obra, o empresário ganharia com marketing, fotografia, essas coisas todas, e o povo, a massa, ganharia com ter uma obra sendo mostrada no dia a dia. A obra vai ao público também, então junta Isso, tudo, né? A arte nos lugares, como você falou, os lugares públicos, os restaurantes, trazendo um pouco de identidade também para aquele lugar. Sim, e sempre mantendo a identidade, as raízes, né? Essa peça que está aqui hoje, pode-se dizer que é um ícone catarinense. Quem não viu essa peça aqui através de jornal, televisão, né? E são raras essas iniciativas. E uma peça como essa, agora vamos falar da parte prática, da parte material. Sim. Da escultura. Como funciona fazer uma obra como essa? Tudo começa então com moldado, vai a um trabalho manual? Como é que funciona assim o passo a passo? Bom, essa foi feita toda em cerâmica, né? Quando a gente trabalha com cerâmica, a gente precisa de primeiro barro, né? Depois fogo para queima e um forno, né? Então precisa, como é uma escultura muito grande, precisa se construir um forno específico para ela. Né? Mas, Valdo, isso e muito mais você vai contar depois do intervalo. Até já! Voltamos nesse bloco conversando com o escultor Valdo Correia. O Valdo, em particular, voltando a conversar sobre essa escultura, que é uma escultura grande, representativa, o que ela realmente quer dizer? Bom, a ideia foi representar a manezinha aqui do Ribeirão, que quando os pescadores chegavam do mar, né, eles vinham sedentos, e elas vinham trazer água, então, nos trapiches para que os pescadores bebessem. Né? Mas geralmente não vinha só água, elas levavam cachaçinha, essas coisas. É mesmo? E na maior parte eram as namoradas dos pescadores. Né? Fazia um agrado na chegada dos pescadores. Porque quando era esposa eu não fazia isso, que já estava com 10 filhos, eu tinha que estar lá cuidando dos filhos, não podia trazer água. E o que mais que é marcante assim na tua obra? A gente já falou então dos pescadores, dos santos. É o mesmo material sempre que você usa, assim, com cerâmica? Ou você também faz algum outro tipo de obra também com madeira, pedra? São 40 anos de lida com escultura. Aí eu trabalhei com mármore, com solda, com ferro, com madeira. Eu trabalho com todos os materiais. E ainda trabalha com tudo isso? Ainda trabalho. Sempre que aparece uma coisa diferente, eu vou lá, quero fazer. Então eu te convido agora para um passeio. Opa, você me leva para conhecer mais alguma coisa aqui, pelo menos na região do Ribeirão, onde tem a tua obra? Vamos fazer esse passeio. Então vamos lá. Valdo, aqui praticamente eu me sinto fazendo parte da tua escultura. É de propósito isso? De propósito é isso, para que os turistas cheguem aí e se sentem em meio ao povilhão, né? Se sintam em casa. E essa aqui também faz parte também da cultura açoriana, uma representação dos nossos antepassados, das pessoas que moram ainda na região também, né? Que é o pescador. No caso, ele é o pescador que não está pescando, muito vento sul. Está descansando, está bebendo. Mas ela não descansa não, tu percebeu? Ela trabalha o tempo todo? O tempo todo, ele não dá mole para ela não, tadinha. E essa é uma obra que fica ligada diretamente ao público, é uma obra que tem uma admiração, porque leva também ao público a ter curiosidade, né? A saber um pouco da cultura da região. E sempre estão perguntando, né? Por que ele bebe, por que ela trabalha. Tá, mas eles não conhecem a safra do peixe, quando dá peixe, quando não dá peixe. Né? Mas quando ele está lá no mar, ninguém vê, né?
Aí só vê Desperta um pouco de curiosidade também, né? Aí quando ele está dormindo e ela está trabalhando, eles ficam perguntando, né? Por que o pescador é tudo vadio? Mas lá no mar ninguém vê eles trabalhando. Essa hora que acaba encontrando, a hora do relax. E tem aquela característica muito tua, né? Que nós falávamos há pouco sobre os pés grandes. Isso. A tua escultura é vista de cima. Isso. Então dá essa proporção. Mesmo assim, eu acho que é uma característica da tua obra. Mas essa daí é como ele bebe demais, daí o pé crescer um pouco mais a conta. Né? Tem que levar um pouco da brincadeira tudo isso, né? Tudo tem que ser divertido, tudo tem que ser descontraído, enfim, é bom isso. Vamos partir para uma outra e conhecer mais o trabalho teu? Vamos sim. Tá, então vamos lá. Ovaldo, teus santos em especial, eu acho que eles trazem uma expressão de muito sentimento, né, na face deles. Isso é uma coisa que tu fazes propositalmente, assim, de colocar uma expressão de carinho, de afeto? Depende de como eu estou me sentindo, o que eu estou querendo fazer. É espontâneo isso, né? Não é intencional, acontece. E tu acaba colocando naqueles santos que tu tem mais admiração, que trazem alguma coisa boa, um sentimento, como no caso de São Francisco, que acaba trazendo os pássaros perto dele. Por isso que eu evito, quando estou irritado, fazer alguma coisa. Eu não faço nada, porque eu vou passar isso com certeza. E não vai ser bom. Olhando assim as tuas obras, a gente observa que parece assim que elas são esculpidas na madeira. Sim. Né, que tem um detalhamento assim muito único. Como é feito isso? Antes de ir para o forno, é um trabalho especial? Na verdade, eu esculpo a peça, daí ela, depois de pronta, deixo ela dar só uma enxugada e venho cortando com um formãozinho, que era uma técnica que eu usava quando esculpia em madeira. Aí passa essa impressão de ser uma escultura em madeira, mas é cerâmica, porque ela é esculpida, ela não é modelada. Isso veio porque tu iniciaste na madeira. Isso. E é um processo que é teu. Isso Sim, era um hábito que tu tinhas, obviamente, porque era madeira, e trouxe para a cerâmica. E se agregou como um estilo, né? Então esse seria um estilo. Aí fica nesses detalhes, né? Sim, esses detalhes todos são tudo feito a formão, ferramenta usada para cortar madeira. E em especial, você desenvolveu uma garrafa especial para uma cachaça, que é feita aqui em Santa Catarina, e esse foi um trabalho de criação muito especial, né? Essa garrafa aqui eu desenvolvi para cachaça Itizica, o nome da cachaça é Bruaca, né? Aliás, foi um trabalho que eu desenvolvi junto com o Jaime, ele me pediu para fazer essa garrafa, o Jaime do Estradamus, né? E eu desenvolvi essa garrafa então porque o seu Chico, dono do alambique aqui do Ribeirão, tinha falecido e ele teve a ideia de criar um alambique e criar uma identidade para o Ribeirão através da cachaça, né, que já tinha, mas tinha se perdido por conta do seu Chico que tinha se ido. Né? E o que ele te passou na hora do pedido? Porque ela traz, né, embora ela aparentemente é simples, ela traz muita informação, né? Isso, ele me pediu uma cachaça, né, uma garrafa de cachaça, é uma garrafa de cachaça da ilha. Então, o que é que eu associei? A garrafa de cachaça da ilha tem que ser uma bruxa. Cachaça e bruxa, ilha, ponto. E aconteceu com o licor também, que ali tem uma característica tua, que são os pés grandes. Aqui tem o Inhobento, que é um licor de figo, né? E também foi feita para a mesma cachaçaria, para o mesmo alambique, com a intenção, então, de Florianópolis ter um alambique com uma boa cachaça e poder oferecer para o turista, porque geralmente é aquela coisa assim muito pobre, um pouco apresentável, né? Enfeita a casa e também traz muito significado, que isso é importante na tua obra. Não sei, eu acho que a tonturinha da cachaça também é importante. Mais um momento. É. Olha, muito obrigada pela entrevista e pela conversa que a gente teve, pelas informações, e que continue fazendo muito sucesso. Então, para ti também. Tá? Parabéns. Obrigada. Obrigado, Celina.